O estudo dos fósseis nos ajuda a reconstruir a história da vida no nosso planeta. Eles fornecem evidências não só sobre como a vida evoluiu ao longo do tempo, mas também sobre como ela se adaptou às mudanças ambientais. Isso é muito útil para entendermos, por exemplo, quem somos nós na grande história da vida na Terra e também para compreendermos os impactos das mudanças ambientais que aconteceram e que estão acontecendo agora no nosso planeta. Porém, há algumas questões que distorcem a nossa compreensão sobre a vida no passado. O registro fossilífero, por exemplo, é naturalmente incompleto, o que significa que nem tudo que viveu ficou preservado na forma de fósseis. A gente tem acesso apenas a uma pequena parcela dos seres vivos extintos e, ao extrairmos informações dos fósseis, temos que tomar cuidado com essa questão. Mas que outros fatores poderiam interferir na nossa compreensão da biodiversidade do passado? Eu tive a oportunidade recentemente de participar de um estudo que investigou outro viés preocupante e esse não é causado por fatores naturais. A distribuição de dados sobre fósseis no mundo é geograficamente desigual. Existe uma concentração significativa de dados e de fósseis provenientes de certas regiões do globo, em especial da América do Norte e da Europa. Mas será que existem mesmo mais fósseis por lá? Nosso estudo indica que isso não se dá só por fatores físicos, como, por exemplo, a disponibilidade de localidades com fósseis, mas que isso tem uma influência muito maior de fatores históricos e de fatores socioeconômicos, e, principalmente, relacionados à história colonialista. No estudo, a gente investigou como o colonialismo e como diversos fatores socioeconômicos, como o produto interno bruto, a educação, a segurança, o grau de proficiência em inglês, afetam a distribuição global de dados e de produção de conhecimento em paleontologia. O trabalho foi liderado por Nusaybah Raja e Emma Dunn, além de contar com a minha participação e de outras autoras de várias regiões do mundo. Utilizamos dados demográficos e socioeconômicos de diferentes países, todos esses fornecidos por base de dados internacionais, e também dados sobre publicações científicas cadastradas na plataforma Paleobiology Database, uma base de dados pública que é amplamente utilizada pela comunidade paleontológica para se investigar padrões de biodiversidade no passado. O que foi que a gente descobriu? A gente encontrou que 97% dos dados em paleontologia são gerados por pesquisadores vinculados a instituições de países da América do Norte e da Europa Ocidental. A gente descobriu também que muitos países ricos dessas regiões também realizam uma grande quantidade de pesquisa fora dos seus territórios, e frequentemente sem qualquer tipo de colaboração com pesquisadores locais, ou seja, com pesquisadores dos países dos quais os fósseis são provenientes. Essa prática é conhecida como ciência paraquedista ou ciência parasitária, na qual países de renda mais baixa são explorados pelos seus fósseis e também pelos seus dados, mas o conhecimento e o poder são mantidos pelos países de renda mais alta. Essa é uma das formas pela qual o colonialismo se materializa na ciência. Frequentemente, os estudos produzidos com base em ciência paraquedista são estudos de uma qualidade, porque os pesquisadores envolvidos eles não conhecem adequadamente o contexto e nem o local do material estudado. Além disso, esse tipo de prática gera também uma relação de dependência permanente, em que os países explorados, para poder acessar o seu patrimônio e o conhecimento gerado por eles, dependem do país que os explora, e não raramente tem que pagar por isso também. Olhando mais detalhadamente para os nossos dados, encontramos que os 15 países que mais contribuem para publicações sobre fósseis no mundo são os Estados Unidos, a Alemanha, o Reino Unido, França, Canadá, Rússia, China, Austrália, Itália, Espanha, Suíça, Japão, Argentina, Suécia e Polônia. O Brasil está em 23º lugar. Desses 15 países com maior produção de pesquisa, os pesquisadores dos Estados Unidos são os que mais contribuem com publicações. Cerca de 1/3 de todos os dados globais sobre paleontologia são produzidos por pesquisadores de lá. Porém, quase metade desses dados são adquiridos fora dos Estados Unidos e metade desses, por sua vez, sem colaboração alguma com pesquisadores locais.
O Reino Unido, a Alemanha e a França são responsáveis cada um por cerca de 10% do total de dados sobre fósseis do mundo. Porém, uma quantidade desproporcional desses dados, ou seja, a grande maioria deles, é adquirida fora desses países e sem a colaboração com pesquisadores dos países de origem do material. Entre os 15 países que mais contribuem com dados sobre fósseis do mundo, a Suíça se destaca como aquele que tem a mais alta proporção de pesquisas realizadas com fósseis fora do seu território, 86%. Mais da metade dos estudos é publicada sem qualquer colaboração com pesquisadores do país de origem dos fósseis. Verificamos também que alguns países, incluindo a China, a Índia, a Argentina, o Brasil e o México, se destacam porque aumentaram a sua produção científica em paleontologia nas últimas décadas, especialmente a China. Esses países eles se destacam não só pela sua riqueza paleontológica, mas por terem aumentado o investimento em pesquisa nos últimos anos, e assim ampliaram significativamente a contribuição de pesquisadores locais para a produção de pesquisa em paleontologia no próprio território. Os países do mundo com a maior incidência da tal ciência paraquedista estão, na sua maioria, localizados no hemisfério sul do planeta, e incluem a República Dominicana, Myanmar, Namíbia, Groenlândia, Tanzânia, Madagascar, Uzbequistão, Omã, Quirguistão e Etiópia. A concentração do conhecimento sobre fósseis desses países reside, no entanto, majoritariamente na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Atualmente, os destinos mais populares para a ciência paraquedista ou ciência parasitária são Myanmar, República Dominicana, Marrocos, Mongólia e Cazaquistão. Na nossa análise sobre os fatores que influenciam na produção de pesquisa em paleontologia, encontramos que fatores socioeconômicos e políticos são alguns dos principais elementos que controlam a produção de pesquisa em paleontologia. O Índice de Desenvolvimento Humano, por exemplo, que representa diferentes fatores socioeconômicos, como a expectativa de vida, educação, padrão de vida, teve uma relação positiva e muito significativa com a produção de pesquisa de cada país. O IDH está diretamente ligado ao Produto Interno Bruto, ou ao PIB, e também à estabilidade política de um país. O aumento do PIB muitas vezes resulta em um maior investimento em diferentes setores da economia, como saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento, dando assim aos paleontólogos de países com alto PIB um conjunto muito mais amplo de ferramentas e de recursos para avançar a disciplina localmente. A maior correlação que a gente encontrou, todavia, está associada ao histórico colonial dos países analisados. A gente encontrou que as dinâmicas de poder na paleontologia atual ainda são muito parecidas àquelas que existiam durante a era da pilhagem colonial. A paleontologia moderna, assim como a maioria das ciências naturais, foi construída com base no sistema exploratório do processo de colonização europeu. Esse processo beneficiou de maneira desproporcional mais os colonizadores do que os colonizados. E esse legado se reflete não só no número e tamanho das coleções de história natural possuída por esses países, mas também na sua produção de pesquisa, o que distorce a nossa compreensão da realidade, nesse caso, a nossa compreensão sobre a biodiversidade do passado. Em resumo, o que o nosso estudo encontrou é que existe um grande viés no nosso conhecimento sobre fósseis no mundo, e esse viés é oriundo diretamente de fatores históricos e socioeconômicos. Precisamos examinar esse viés mais profundamente se quisermos ampliar o nosso conhecimento sobre a vida no passado da Terra. E precisamos considerar também como as práticas atuais de pesquisa estão dificultando os nossos esforços para melhorar o nosso conhecimento na paleontologia. Isso é muito importante, já que a paleontologia fornece subsídios inclusive para o planejamento da conservação da biodiversidade atual. Se quisermos reduzir as disparidades globais e conduzir pesquisas mais éticas, mais equitativas na paleontologia, precisamos primeiro descolonizar as nossas práticas científicas e adotar ações inclusivas na nossa própria ciência. Com base nos nossos resultados, encorajamos toda a comunidade paleontológica a desenvolver colaborações internacionais mais equitativas, mais éticas e sustentáveis, baseadas em confiança e em respeito mútuos, que considerem e sempre priorizem as necessidades e interesses das populações locais. Encorajamos também a nossa comunidade a fazer um esforço para aumentar o acesso ao conhecimento paleontológico, especialmente em países de baixa renda, por meio de mais opções de publicação de acesso aberto,
da disponibilização de publicações no idioma local, da divulgação científica e também da repatriação de espécimes fósseis. Enfim, encorajamos toda a comunidade paleontológica a buscar, de alguma forma, investir mais em instituições e na formação de pessoas em países de baixa renda, para que esses possam não só estudar, mas gerenciar e proteger os seus fósseis localmente. A manutenção de fósseis na sua região ou país de origem ajuda no desenvolvimento regional. Além de ajudar na formação de estudantes e de cientistas locais, ajuda também a gerar uma economia sustentável ao redor dos museus ou das instituições que abrigam os fósseis. Museus com bons fósseis atraem visitantes e se tornam centros de formação de pessoas e de produção de pesquisa, o que atrai prestígio e financiamento, que por sua vez impulsiona a melhora progressiva dessas instituições. Se os fósseis vão para fora do país de origem, todos esses benefícios vão para o outro país, o explorador, e a manutenção de privilégios e de dependência se perpetua. Isso não é algo exclusivo da paleontologia, também ocorre em outras ciências, por isso precisamos entender quanto tudo isso interfere na nossa visão da realidade e trabalhar cada vez mais para corrigir esse viés. Se você quiser acessar o artigo completo e todo o seu material suplementar, o link está disponível na descrição desse vídeo. Muito obrigada por assistir e até a próxima!